Fala pessoal, Pedro Henrique aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast Implanta Bem do canal HR Compacta. No episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto de grande relevância para profissionais da área da construção civil: a proposta de implantação do Imposto sobre o Valor Adicionado, o IVA. E como isso pode impactar os processos de obra, né? Como explorar exemplos práticos e comparativos de como os custos de projeto, mão de obra, materiais, projetistas podem ser afetados com a possível aprovação do IVA. Então, fiquem ligados, vamos lá. A proposta da reforma tributária é a simplificação do sistema tributário brasileiro, unificando diversos impostos em um único imposto sobre o consumo, chamado de Imposto sobre o Valor Adicionado, IVA. Esse novo imposto seria aplicado sobre bens e serviços em todas as etapas da cadeia produtiva, desde a produção até o consumo final. O objetivo é reduzir a complexidade e a carga tributária. Será? Veremos ainda, tornando o sistema mais eficiente e transparente. No caso, vamos colocar alguns cenários aqui e vamos, claro, lapidando eles. Um cenário de um microempreendedor individual, uma MEI, por exemplo, que possui um faturamento anual limitado a 81 mil, a proposta é que esse regime tributário seja mantido com algumas alterações. Atualmente, a MEI recolhe um valor fixo mensal chamado DAS, que inclui os impostos devidos em INSS, ICMS e SS. Com a reforma é possível que haja uma mudança na forma de cálculo dos impostos, podendo ser estabelecido um percentual sobre o valor adicionado. Destaca-se que, entretanto, é importante que esses detalhes específicos para o MEI ainda não estão definidos, tá? Então, uma vez que a reforma está em discussão e pode sofrer alterações. A microempresa ME, que possui um faturamento anual superior a 81 mil e até 360 mil, a proposta é que também, né, seja aplicado o imposto sobre o valor adicionado IVA, porém com alíquotas diferenciados. O cálculo do imposto seria feito considerando a diferença entre o valor das compras e o valor das vendas realizadas pela empresa. Por exemplo, se uma microempresa de comércio comprou 10 mil reais em mercadoria e vendeu 20 mil, o valor adicionado seria 10 mil. E seria aplicada uma alíquota sobre esse valor para calcular o imposto devido. Tá? Então, ele teve esse lucro, ele vai pegar este lucro para fazer o cálculo do IVA. No caso de uma empresa LTDA, por exemplo, de prestação de serviço de consultoria, tá? Vamos colocar aqui, exemplificar um pouquinho. A proposta é que o imposto sobre o valor adicionado, IVA, seja aplicado sobre o valor adicionado gerado pela empresa de prestação de serviço. O valor adicionado seria calculado a partir da diferença entre as receitas obtidas com a prestação de serviço e os custos incorridos para realizá-los. Por exemplo, tá? Se a empresa de consultoria faturou 50 mil e teve 20 mil de custo, o valor adicionado seria de 30 mil. Então, 50 é o que ele faturou, menos 20 de custo, 30 é o lucro dele. E aí, sobre esses 30, seria aplicado uma alíquota sobre o valor para calcular o imposto do IVA, ok? Vamos para o lado vantagens e desvantagens. A vantagem primária são a simplificação do sistema tributário, redução de carga tributária efetiva, eliminação eliminação da cumulatividade, estímulo à formalização e combate à sonegação, e equidade e transparência.
Tá? Vou exemplificar um pouco, vou entrar um pouco nesses detalhes da vantagem. Tá? Sobre a simplificação do sistema tributário. O IVA tem como objetivo simplificar o sistema tributário, unificando vários impostos em uma única cobrança. Ou seja, o que era picadinho fica tudo em um só processo. Tá? A redução da carga tributária. A ideia do IVA é criar um imposto mais amplo e abrangente, o que poderia permitir uma revisão de estrutura tributária. Ou seja, essa área aqui não precisa ser tanta carga, porque a demanda é muito grande, então diminui aqui, né? Ou seja, compensa e por aí vai. Aí tem esse detalhe. A eliminação da cumulatividade. O IVA é um imposto não cumulativo, ou seja, permite a compensação dos valores pagos nas etapas anteriores da cadeia produtiva. Isso evita a incidência de impostos em cascata, tá? Reduzindo o acúmulo de tributos e a onerosidade para as empresas. Ou seja, se porventura eu estou já colocando o IVA aqui nesse meu primeiro processo da cadeia, e aí o outro vem fazer o processo, vai incluir também, não, ele tem a possibilidade, né, no caso, de não ter a inclusão, porque já foi deduzido antes. Então é como, na fábrica X já fez lá a dedução. Não preciso fazer a dedução nessa segunda fase de processo. Então, isso é uma eliminação cumulativa, tá? Esse é um fator importante. O estímulo à formalização e ao combate à sonegação. No caso aí, o próprio título dessa vantagem já diz como um todo. Temos a equidade e transparência, ou seja, o IVA tem potencial para tornar o sistema tributário mais equitativo, uma vez que todos os setores e segmentos seriam abrangidos pela mesma alíquota, evitando distorções e privilégios fiscais. Tá? Além disso, a transparência na cobrança e a arrecadação de impostos pode ser aumentada, facilitando o acompanhamento dos contribuintes. E com isso, né, a moeda nós temos que levar o outro lado. Né? Assim como uma moeda, a gente acaba levando o outro lado, o cara e a coroa. Vamos ver o outro lado, as desvantagens. O aumento da carga tributária para alguns setores. Complexidade na transação e adaptações. Possíveis aumentos da carga burocrática. Impacto sobre a inflação e o consumo. Desafio da fiscalização e combate à sonegação. Tá? Embora esse último item, você fala assim, mas você falou que é uma vantagem porque é um combate à sonegação, mas você está colocando como uma desvantagem também, tecnicamente, porque é um desafio. Vamos entender um pouco, tá? Vamos lá. Assim como eu fiz na vantagem, vamos na desvantagem também. O aumento da carga tributária para alguns setores, ou seja, tem setores que atualmente tem uma alíquota aproximada de, por exemplo, 4, 6%. Se ela for padronizada a 10%, já tem aqui, no decorrer do podcast, eu vou falar aqui qual é a porcentagem que está correndo aí, tá? Mas vamos supor que é 10%. Pô, vou subir 4%. Se o meu é 6%, vou subir 4% ainda para aumentou minha carga tributária em 4%. Para alguns outros, onde a carga é 12, vai para 10, padronizou em 10, então meio que criou um teto, vai criar um teto para essa situação, tá? Isso é bom e ruim. Bom, para quem para quem pagava muita carga tributária, ou seja, minha carga tributária é tão grande, já outros é tão baixo, vai ter que pagar alto. Ou seja, uma balança aqui, uma gangorra, sobe e desce. Alguém está no alto, outro está embaixo. Complexidade na transação. Meio que assim, a transação para um novo sistema tributário e a adaptação às novas regras podem ser complexas no começo, tá? Demandar tempo, recurso das empresas,
a readaptação dos escritórios de contabilidade, tudo mais, ou seja, os registros, emissões de nota, ou seja, não vai ser algo assim, estralando o dedo e tá pronto, tá? Vai haver uma nova alteração, uma nova adaptação. Possível aumento da carga burocrática, como eu falei já anteriormente, né? Que acaba tendo aumento em algumas empresas, alguns setores, outros não. Por exemplo, serviços, em média, não bate 10, não é mais de 15% em algumas situações. Outras, tem indústrias que bate 40%, 50% de carga tributária. Então imagina para eles, para a indústria é ótimo, né? Porque diminui a carga. Agora, para quem é de serviços, vai aumentar a carga. Eu já tô falando isso porque vai aumentar a carga, embora você... mas Pedro, você deu 10% como exemplo. Calma. Ainda aguarde aí, porque já existe um tema abordado aqui de porcentagem, tá? Aí vem o desafio da fiscalização e o combate à sonegação. Embora a proposta da implantação do IVA busque melhorar a fiscalização e o combate à sonegação fiscal, a complexidade do sistema tributário pode criar desafios adicionais para a administração tributária. Isso inclui a necessidade de capacitação dos novos órgãos fiscalizadores, a implantação do sistema ser eficiente, de controle, de auditoria, ou seja, vai mudar culturalmente o sistema tributário, tributário brasileiro. Então, por mudar isso, né? Tendo agora toda a parte teórica, genérica, vamos agora nos aprofundar e assim trabalhar com a nossa área, que é a construção civil. Sabendo que o IVA é um imposto que incide sobre o valor adicionado em cada etapa da cadeia produtiva, porque assim, eu falo, Pedro, mas você falou que o fulano não vai pagar um imposto. Mas vamos supor que assim, tem um cara, vamos pôr papel celofane. Tem um cara que faz o rolo do papel celofane. Tem o outro que faz o papel celofane. E tem o outro que faz a embalagem. Cada um vai ter o seu IVA. E aí todos vão se juntar e vai ter um IVA que é o que dá venda. Ou seja, são 4 IVAs que vão ser colocados aí nessa categoria, nessa situação, tá? Então, entendam esse processo. Então, ele incide sobre o valor adicionado. No caso dos serviços de projeto da construção civil, por exemplo, o valor adicionado seria a diferença entre as receitas obtidas pelos serviços de projeto e os custos incorridos para realizar esses serviços. Assim, ao prestar serviços de projeto, a empresa de consultoria ou profissional autônomo emitiria notas fiscais ou documentos equivalentes com a indicação do valor do serviço prestado sobre esse valor. Seria aplicada a alíquota estabelecida sobre o IVA. Hoje se conversa, né, na Câmara, no Senado e tal, sobre uma alíquota, a alíquota da taxa do IVA em 25%. Padrão. É claro que vai ter estados que vão ter autorizações, né, os estados vão ter essas autorizações para cobrar a mais, ou seja, a sua fatia. Então, São Paulo pode cobrar mais 5%, Rio de Janeiro 7%, Minas 8%, Porto Alegre 2%. Então, vai ser uma situação bem mais complexa do que só federal, tá? Isso aí vai ser estadual também, então, ou seja, a gente vai ter uma situação muito complexa. Vamos colocar aqui um exemplo, tá? Vamos supor que realmente foi aprovado em 25% a alíquota do IVA. Um serviço de projeto fosse prestado no valor de R$10.000. O imposto a ser pago seria R$2.500. Tá? Pedro, mas não é o custo? Vamos supor que eu fiz uma palestra para vocês aqui, fui fazer uma palestra e cobrei R$10.000. Tá? Só colocando aqui prestação de serviço. Aí tirei todos os meus custos. O custo da viagem, o custo de estadia e não sei o que, sobrou 5 mil. Então, sobre esses 5 mil reais, para vocês terem uma ideia, então, vou pegar aqui os 5 mil reais.
foi meu lucro, né? Vamos supor que 5 mil foi custo, 5 mil foi o meu lucro. Então eu vou pegar esses 5 mil e 25%, pegar 25% desses 5 mil. Ou seja, R$ 1.250 será de imposto. Ficando aí, né, no caso, né? Opa, ficando 1.250, pegando aqui a calculadora, 1.250 menos 5 mil, ficando aí com 3.750, ou seja, se eu mesmo tirando todos os impostos, ou tirando todos os meus custos, fiquei tendo que pagar 1.200 ainda, 1.250, só de imposto do IVA, para que vocês entendam o tamanho do leão aí nessa caso. É importante considerar que a reforma tributária está em discussão, tá? E que os detalhes finais sobre a aplicação do IVA no sistema de projetos ainda podem ser ajustados, tá? A gente está trabalhando eu estou trabalhando aqui com algumas hipóteses, com alguns cenários, com as informações que tem pela situação de notícia aí. A gente vai pegando aqui, vai entendendo, vai fazendo a interpretação, tá? Bom, vamos lá. Vamos considerar agora um exemplo hipotético para ilustrar como o IVA pode afetar os custos envolvidos em diferentes etapas da construção civil, tá? É o seguinte: aquisição de materiais. Ao adquirir materiais da construção, como cimento, tijolo, tubulações, entre outros, o fornecedor aplicaria a alíquota do IVA sobre o valor desses materiais. Esse valor do IVA seria embutido no custo do material adquirido. Portanto, a empresa que realizar a obra teria que arcar com o valor do IVA ao adquirir os materiais, o que poderia impactar os custos totais dos insumos. Tá? Então, o que a gente vai ver aí acontecer? Vai ver um aumento grande de materiais, aumento de preços dos materiais na construção civil. Já é alto, vai aumentar mais ainda. Se prepare. Contratação de serviços, como funcionaria? No processo da construção, é comum a contratação de diversos serviços, como serviço de engenharia, serviço de arquitetura, serviço de elétrica, hidráulica e entre outros. Em cada contrato de prestação de serviço, seria aplicado a alíquota do IVA sobre o valor de serviço prestado. Ou seja, você pega mais 25% de cada um. Olha como que é complicado, é complicado e é complexo a situação, né? E aí seria aplicado o valor de serviço prestado. Isso significa que a empresa ou profissional contratante teria que arcar com o valor do IVA sobre os serviços de cada um, tá? Vai aumentar demais os custos da mão de obra, totais de mão de obra e de obra. Entrega da obra. Na conclusão da obra, ao vender o imóvel, a empresa de construção seria responsável por aplicar a alíquota do IVA sobre o valor de venda do imóvel. Esse valor do IVA seria repassado ao comprador e comportaria o custo total da alíquota do imóvel. Vocês conseguem entender que não é fácil. A gente está tendo um cenário muito complicado aí para a construção civil, tá? Já não é das melhores. E essa implantação do IVA, eu estou falando só exclusivamente da construção civil, que é o nosso tema aqui. Mas a gente pode abranger aí para indústria automobilística, para indústria aeronáutica, para comércio local. Então vamos lá. Portanto, ao longo de toda a etapa de cadeia produtiva, desde a aquisição dos materiais até a entrega da obra, o IVA seria aplicado. Então, o acumulativo, que ele fala que seria considerado como vantagem, que acabaria com o acumulativo, não tem como, porque são temas diferentes, são áreas diferentes. Quando a área é a mesma,
beleza. Até dá para considerar um abono nessa isenção do IVA, né? O cara mexeu com papelão para fazer o rolo do celofane lá, da embalagem de celofane. Aí o outro tá fazendo também com papelão para fazer a caixa da embalagem. Pode ter uma isenção? Pode acontecer. Mas aí a gente vai... é o seguinte, um é quadrado e outro é círculo. É diferente. Aí como que fica? Então a gente tem que estar numa situação... Assim, esse acúmulo pode aplicar aos custos envolvidos na construção civil, por exemplo, sendo repassado aos consumidores finais ou absorvido pelas empresas, o que eu acho impossível. Nenhuma empresa vai colocar... Vai fazer o seguinte, eu pago o teu imposto. Não existe. Não existe. Então, dependendo das condições do mercado e estratégias da precificação adotada, cara, vai ser difícil ver uma empresa falar, olha, seguinte, todos os clientes, né, que comprarem meu produto terão o IVA, serão isentos do IVA, porque eu estou bancando. Cara, vai bancar tudo isso? Tudo isso? Vamos considerar um exemplo hipotético para ilustrar a diferença entre o cenário atual e o cenário possível futuro com a implantação do Imposto sobre Valor Adicionado, o IVA, tá? Nas etapas da construção civil, só ela, tá? Não farei mais aqui a comparação com a caixa de celofane aí, por exemplo. Faremos uma comparação dos custos envolvidos em cada etapa, considerando uma obra no valor de R$1 milhão. Tá? Isso eu tô baixo, tá? Porque tem casa aí, terreno que você vai pesquisar, terreno que já é R$1,5 milhão. Santa Catarina que se fala, né? Tem terreno lá por R$1,5 milhão. Terreninho, pequeno, tá? Eu pesquiso, gosto de pesquisar coisas de terreno, assim, para construções e tal, futuras. Então, vamos colocar que o valor da obra, né, considerar aí os custos envolvidos em cada etapa, considerar uma obra com um valor total de R$1 milhão. Tá? Cenário atual. Como que a gente tem hoje o cenário atual? Agora vamos para a parte de números. Se você está ouvindo esse podcast na velocidade 2, eu recomendo deixar no normal. Eu vou falar números, tá? E aí vai vir contas. Vamos lá. Considerando a aquisição de materiais. Cenário atual, tá? Aquisição de materiais. Suponhamos que, no cenário atual, a alíquota média dos impostos sobre os materiais de construção seja de 10%. Nesse caso, os materiais adquiridos para a obra teriam um custo total de R$100 mil, ou seja, 1 milhão vezes 10%. Contratação de serviço. Considerando que os serviços contratados representam cerca de 40% do valor total da obra, teríamos um montante de 400 mil, ou seja, 1 milhão vezes 40%, destinados a esses serviços. Com a carga tributária média de 11% sobre os serviços, os custos dos serviços contratados seriam de 44%. 44 mil, ou seja, 400 mil vezes 11%. Entrega da obra. Ao vender o imóvel, a empresa de construção precisaria recolher os impostos sobre a venda, como Imposto de Transação de Bens Imóveis, o ITDBI, que geralmente varia de acordo com o município. Suponhamos que o ITBI seja de 4% sobre o valor de venda do imóvel, resultando um custo de R$40 mil, ou seja, 1 milhão vezes 4%. Tá? O custo total do cenário atual, R$184 mil. R$184 mil seria o custo da obra de um milhão ali, tá? Então, a gente tem uma obra de 1 milhão, onde o custo dela foi 184 mil, tá? Então,
só como eu me confundi, eu vou repetir aqui. Uma obra com valor total de 1 milhão, teríamos um custo no cenário atual de 184 mil reais, tá? E aí acabou os impostos. O resto é lucro, tá? Por exemplo, nesse cenário aí, tá? É claro que vai muito mais, não sei o que, a gente... Aí a parte jurídica, trabalhista e tudo mais aí. Aí a gente não entra muito nos detalhes, mas eu só estou colocando aqui como exemplificações do cenário. Agora vamos pôr um exemplificar, né, com o possível futuro, tá? Se o IVA for aprovado em 25%, como já está sendo muito falado. Vamos lá. Então, suponhamos 25%. Aquisição de materiais. Considerando a alíquota de 25% do IVA, sobre os materiais de construção civil, os custos adquiridos seriam de 250 mil. Ou seja, no outro, 100 mil. Esse, 250 mil. Ou seja, 150 mil a mais. Brincadeira. Contratação de serviços. Aplicando a alíquota de 25% do IVA sobre os serviços contratados, os custos de serviço seriam de 100 mil reais. Ou seja, de 44 mil passaríamos para 100 mil. 44, assim. Já entenderam o tamanho do estrago, né? Entrega da obra. Com a alíquota de 25% do IVA, 25% do IVA, sobre o valor da venda do imóvel, o custo relacionado ao imposto sobre a venda seria de 250 mil reais. Ou seja, o custo total do cenário possível futuro com IVA é de 600 mil. De 184 vai pular para 600 mil. Ou seja, uma obra de 1 milhão, tá? 1 milhão, uma obra no valor de 1 milhão, 600 mil será imposto. Entende? Quase 600 mil. O custo, valor total do imposto, ou seja, 600 mil. Isso é que ele já está incluindo os 25%. Por isso que eu falo, provavelmente vocês vão ter que voltar, ouvir de novo essa parte de contas e tudo mais. Ou seja, eu vou tentar resumir aqui. Nesse exemplo hipotético, podemos observar que uma implantação do IVA, os custos totais da obra aumentariam significativamente, passando de 184 mil no cenário atual para 600 mil no cenário futuro com IVA. Essa diferença reflete a maior incidência do imposto ao longo das etapas da construção civil, afetando tanto a aquisição de materiais quanto a contratação de serviços e venda do imóvel. Vale ressaltar que esses números são apenas exemplos hipotéticos. Os valores reais podem variar de acordo com as alíquotas estabelecidas na legislação, especificamente do IVA, quando sair, e também tem os estaduais. Tá? Então, tem que se observar tudo. Não se esqueçam, tá? De que a proposta da implantação do IVA, o imposto sobre o valor adicionado, ainda está em discussão e pode sofrer alterações ao longo do tempo. Tá? Eu gosto de reforçar isso para que não haja isso como algo certo. Porém, se for aprovado, deu ali, o presidente da República assinou, agora tem o IVA em 25%, aí você pode voltar aqui e entender como um assunto real, tá? Então é importante destacar isso. Hoje é hipotético. Hoje é uma análise, tá? De um possível cenário, tá? Então, acompanhe as autorizações, mantenha-se informado sobre as mudanças tributárias que podem afetar o setor da construção civil e outras aí, tá? É importante destacar. Se você gostou desse episódio,
e deseja continuar recebendo conteúdos relevantes sobre a construção civil, sobre implantação de BIM, sobre o uso de software livre, não deixe de se inscrever no canal da HR Compacta e acompanhar nossas próximas edições de podcast. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de tema para o próximo episódio, deixe nos comentários e entre em contato comigo nas redes sociais, tranquilo? Eu agradeço pela sua audiência e até o próximo episódio do podcast Implanta BIM. Mantenha-se atualizado e informado para tornar as melhores decisões em seus projetos e na sua gestão de negócios na construção civil. Até logo!